Em Hebreus 12, 2, só a primeira parte, irmãos, que fala assim: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Aleluia! Olhando para Jesus. E o outro versículo, ele se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 23, que diz assim: se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Olha só, e até parece contradizer, porque diz assim, ó: se, portanto, a luz que em ti há são trevas, como a luz pode ser trevas, irmãos? É por isso que nós precisamos meditar na palavra do Senhor. E se, porém, os teus olhos forem maus, olha só, no mundo em que nós vivemos, nos apresentam tantas coisas que até parece luz, mas na verdade, o que o mundo nos apresenta como luz, a sabedoria humana, a justiça humana, na verdade não é luz, na verdade são trevas. O que a palavra do Senhor nos convida em Hebreus 12, 2 é olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Eu me lembro de Davi, quando encontrou-se com o gigante Golias. Se Davi estivesse olhando com os olhos físicos, carnais, ele não enfrentaria da forma como enfrentou Golias. Mas Davi, ele olhou para o autor e consumador da fé. Ele foi pela fé contra o seu inimigo. Tanto que ele diz: você vem a mim com armas, né? Mas eu vou a ti, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, precisamos estar olhando para Jesus. Porque se nós olharmos, se os nossos olhos forem maus, o que o Senhor está dizendo para nós com isso? Se, porém, os teus olhos forem maus. Ele está dizendo com isso que se nós estivermos olhando com os nossos olhos carnais, ou seja, a partir do momento que você recebeu a Jesus Cristo, que você se arrependeu dos seus pecados, confessou ao Senhor Jesus, o senhorio de Jesus, confessou os seus pecados, o Senhor, Ele perdoa os teus pecados, Ele escreve o teu nome no livro da vida, você é feito uma nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17, que quem está em Cristo é uma nova criatura. Quem está em Cristo é nova criatura, As coisas velhas se passaram. Então, o Senhor diz que Ele pega os teus pecados e lança no profundo dos mares. Ele se esquece. Você precisa entender que no momento em que você recebeu a Jesus com arrependimento de todo o teu coração, você foi feito uma nova criatura no seu espírito. O seu espírito estava morto, você estava morto espiritualmente, agora você recebeu vida. Você é um espírito, irmãos. Às vezes, por falta do conhecimento da palavra do Senhor, nós estamos a olhar de uma forma carnal, olhar as circunstâncias, olhar para nós mesmos exteriormente, mas o que você é em espírito. João 4:24 diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O teu espírito, você é lavado, remido, salvo, santo, mais que vencedor. Agora, a sua carne, a nossa alma, ela precisa ser transformada. Por isso que Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados. Está falando da nossa alma, irmãos. Porque quando você recebe Jesus na hora, você é salvo no seu espírito, mas concorda comigo que você precisa mudar muitas coisas. Está falando da tua alma, dos teus sentimentos, da tua mente. Transforme a sua mente pelo conhecimento da palavra. A Bíblia nos convida a nos transformar, a viver de glória em glória.
É certo que ninguém muda de uma noite para o dia, que ninguém vai virar nenhum anjo da noite para o dia, mas você vai prosseguir, caminhar, seguir a santificação, como diz a palavra. Quando a palavra diz que se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Por quê? Esses olhos são os olhos da carne, não os olhos da fé. Pelos olhos da fé, nós temos o firme fundamento, como diz Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não está vendo o Senhor, mas você crê que Ele existe e que é galardoador daqueles que creem nele. Você precisa crer nas coisas que está escrito a seu respeito. Mas se os teus olhos forem maus, isso quer dizer, se você se voltar a olhar para circunstâncias como Pedro, lembra? Quando ele viu Jesus andando sobre as águas, e ele disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus disse a ele, vem. Enquanto ele estava com os olhos fitos no Senhor, pela fé, porque ele creu que era o Senhor. E ele foi, andou por cima das águas. Mas a Bíblia diz que quando ele sentiu o vento, então, irmãos, ele começou a olhar as coisas ao seu redor, o vento, a turbulência, as ondas, e a Bíblia diz que ele começou a afundar. Observe que, muito interessante, olha só, se você encontrar um rio, uma piscina, e você colocar os seus pés sobre as águas, você afunda imediatamente, na verdade. Você não começa a afundar. Você colocou os pés sobre as águas, você imediatamente está lá no fundo. É a lei da gravidade, né? Mas a Bíblia diz que Pedro, quando ele começou a sentir o vento na sua pele, a sentir. Ele estava ali agora pelos sentidos, ou seja, pela carne. A Bíblia diz que ele começou a afundar. O que o Senhor quer dizer com isso? Começou a afundar é que na sua caminhada de fé, quando você quando você desvia o seu olhar do Senhor e olha para a sua carne, a tendência é você começar a afundar na fé. Também não é de uma hora para outra, mas esse começar está te dando a oportunidade de você fazer como Pedro, ainda olhar de volta para o Senhor e dizer, Senhor, socorre-me. E Ele está pronto para te socorrer. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se você olhar com os olhos carnais, olha só, o que você está vendo nesse mundo, as circunstâncias, problemas, tribulações. Os olhos que estão falando aqui, está falando da carne, ou seja, não só os olhos, mas nossos 5 sentidos, ou audição, tudo que você sente, que você vê, que você ouve. É alguém que te disse algo que feriu a tua alma, alguém que disse algo que desagradou a você. Se você viver por isso, se você começar a olhar, ouvir, engrandecer, dar valor, você não será um Davi. Davi, ele tinha sim, ele estava no corpo, mas ele estava vivendo pelo Espírito, pela fé, não por aquilo que ele estava vendo, gigante imenso, muito maior que ele, mas ele creu no Senhor, no Senhor dos exércitos. Então, irmãos, quando nós olhamos para as circunstâncias, começamos a ouvir as coisas que o diabo usa, pessoas até para nos dizer, e você se recusar e olhar para Jesus. O que é olhar para Jesus? É olhar para a palavra do Senhor. Olhar para aquilo que Jesus fala na sua palavra. Nós precisamos crer na palavra do Senhor, estar todos os dias olhando, buscando, procurando entender, meditando na palavra do Senhor. O que o Senhor diz? Olha, quando você começar a ver coisas à sua frente que não condizem com a palavra do Senhor, você não pode acreditar naquilo, você precisa crer naquilo que Deus diz para você. Alguém diz para você que você não tem valor. Aí você, eu não tenho valor, fulano não me ama, fulano disse que eu não tenho valor. Não, isso é viver pela carne. Viver por fé é crer naquilo não que o mundo está te falando, não que as pessoas estão te falando, mas crer naquilo que Jesus diz sobre você. Enquanto muitos dizem que você não tem valor, Jesus diz, você é meu filho,
eu te amo, você é cordeiro com Cristo, você tem autoridade, você é mais que vencedor, você é nova criatura, você é herdeiro, você é santo. E por que nós olhamos somente para o mundo? Quando olhamos, ouvimos e damos atenção e repetimos aquilo que estamos vendo e ouvindo, nós estamos sendo crentes carnais. É preciso adorar a Deus em espírito e em verdade. Não olhar com os olhos maus, para que o nosso corpo não seja tenebroso. E quando diz, olha que a luz que há em ti não sejam trevas, né? Porque há muitas coisas no mundo que parecem reluzir. Tem gente que diz que nem tudo que brilha é ouro. Então, às vezes há coisas que parecem que brilham, mas são coisas do mundo, são coisas que não estão em conformidade com a palavra do Senhor. Então são trevas. Nós não vivemos por vista, mas por fé. Não vivemos por vista, quer dizer, não vivemos pelos sentidos da nossa carne. O nosso corpo, a nossa alma, que ainda está no processo de transformação, luta todos os dias contra o nosso espírito. A Bíblia diz que é uma batalha da carne contra o espírito contra a carne. Mas se formos carnais, nós vamos viver baseados nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, na nossa mente, na nossa carne, por aquilo que nós estamos vendo aqui no mundo, sentindo, ouvindo. Mas é preciso entender que somos espíritos lavados, remidos, transformados, novas criaturas, o nosso alimento, a nossa bússola, a nossa direção, nosso manual de fé e de prática é a palavra do Senhor. Nossa vida é a verdade, é a palavra do Senhor. Veja se você está andando por vista ou por fé. Se os teus olhos são maus, ou se você, como Hebreus 12:2, está olhando para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti e te dê a paz.